Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Munhoz, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos dialogar um pouquinho sobre um conceito metodológico, uma metodologia aplicada na educação. Eu sou o professor Maurício Munhoz e bora aprender um pouquinho mais. Hoje é Design Thinking, o nosso diálogo de hoje. Então, vamos lá. Só fique bem claro, antes da gente começar, que toda metodologia de ensino ela é importante a gente entender que é necessário da gente pesquisar primeiro, né? Depois aplicar cada uma das etapas. Todo o processo metodológico hoje da educação, muitos deles, o seu meio, né? A sua construção, ela é parecida com os demais. Mas para que aquele processo metodológico seja aplicado corretamente, é necessário seguir todas as etapas. Porque muitos, por exemplo, aí no caso de professores, iniciam um processo metodológico e não terminam, não viabilizam o seu fim. E logo não tem conceitos corretos da sua aplicação ou não. É como um professor desse uma baita de uma aula e esquecesse de finalizar alguns conceitos básicos dela, ou seja, avaliasse todo o processo. Bora lá aprender um pouquinho? Bora lá. Então vamos lá. Se a gente for pensar aqui comigo, quais são as etapas do Design Thinking? O Design Thinking tem 5 etapas, a saber. Primeiro, o princípio é a descoberta. Segundo princípio é a interpretação. O terceiro princípio é a ideação. O penúltimo tópico vem a ser a experimentação. E a gente finaliza todo o processo do Design Thinking com a evolução, que é a última etapa do processo. Vamos ver cada uma das etapas com alguns detalhes, né? Para que a gente possa discutir um pouquinho mais sobre ela. Bora lá? Bora! Então, lá, vamos falar sobre a descoberta. O que é a descoberta dentro do princípio do Design Thinking? É o momento que a gente vai empatizar com os alunos. Nós vamos lançar um problema para eles e, com várias argumentações deles, a gente vai desenvolver o tema. Como assim? A gente vai buscar. Eu vou lançar um problema e, com base nesse problema, eu vou buscar dos meus alunos, supostamente, o que interessa a eles para discutir sobre aquele tema. No caso da educação, a gente vai buscar conforme a praxe deles. Com base na faixa etária, a gente vai poder trabalhar alguns conceitos. Esse exemplo que eu vou trabalhar são com alunos do ensino médio. Então, a gente pode se aprofundar em alguns temas, porque eles têm nicho cultural um pouquinho maior, tá bom? Então, vamos lá, descoberta. Como é que eu faço a descoberta? Primeiro princípio, eu vou lançar um tema. Eu tenho que ter na cabeça um tema, senão, o que nós vamos pesquisar? O que nós vamos trabalhar? Então, eu vou lançar um problema, tá bom? Então, esse problema pode vir dos alunos, mas vamos supor que você lance um problema. E eles começam, né, daquele problema, começa a pingar outras perguntas que deram origem do problema. Então, é legal que essa parte, a construção é com os alunos, por isso chama-se descoberta. Então, nós vamos, com base num tema, lembrando, nós estamos num processo de ensino, então você indica um tema e, com base, a ideia é você verificar quais são os temas, qual o assunto com base naquele tema que os alunos se interessam, e aí você vai desenvolver. Aí, na realidade, quem vai desenvolver são os alunos, né? Mas bora lá. O próximo conceito, eu fiz até aqui, eu dei uma ideia geral de uma proposta de previdência, que é a aula que eu estou comentando aqui com vocês, tá? Que é gerada pelos alunos, e eu dei todas as etapas. Eu fiz aqui, no caso, o modelo, como é que eu implementaria esse processo com meus alunos. E é isso que a gente vai trabalhar nesse vídeo, tá? Então, nessa primeira informação, vamos supor que o tema que gere seja aposentadoria, no tema de previdência. E aí um aluno faz a pergunta: quanto tempo levará para que eu me aposente? Certo? E daí, dessa pergunta, outros começam a indagar. Por exemplo, vamos lá, depende da profissão escolhida, essa pode ser uma indagação. Quanto vou ganhar? Poderia economizar sozinho para me aposentar? Então, esse foi o problema gerador, que é a aposentadoria, e gerou todas essas outras perguntas, que essas
são aquelas que os alunos vão ter que trabalhar, beleza? Por isso que a gente parte para a próxima etapa. A próxima etapa é a interpretação. O que é a interpretação? Qual o fundamento? São os insights que foram gerados pela primeira pergunta. Então, é o intelecto do aluno funcionando, porque agora eles vão ter que pesquisar. É a pesquisa, é a iluminação do tema. Então, a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar informações. Por isso que os alunos, nessa etapa, eles começam a fazer o seguinte, eles começam a buscar informações, tá? É hora de separar os alunos em grupos. Você vai separar eles em grupos para poder eles desenvolveram o tema. Eles vão começar a buscar fonte de pesquisa, vão começar a iluminar o texto e vão começar a compartilhar os registros e as anotações que eles têm feito. Esta é a observação, é a construção do conceito. É a parte que a escola trabalha, que é o conhecimento. Beleza? Então, nessa parte inicial aqui, no tema de previdência, agora eles vão buscar informações em vídeos, vão buscar informações na própria inteligência artificial, vamos lá, vão buscar livros, jornais, sites, para tudo isso fomentar o processo de criação deles. Por isso que são os insights, essa parte de interpretação. Beleza? Então, vamos lá. O próximo conceito que a gente vai trabalhar é a ideação. E agora? Pesquisei. Tentei fundamentar alguns conceitos. Agora é a hora do brainstorming. Brainstorming, sim, é a discussão no grupo. Nós vamos discutir em grupo. É o processo criativo sendo construído. A ideia agora que começa a surgir. É um show de ideias. A ideia é, vamos agora tirar, já pesquisamos, agora vamos tentar colocar no concreto. É a ideação. Começam a surgir novas ideias e formulações dos conceitos aprendidos, ou, melhor, pesquisados. Tá bom? Então, vamos lá. O próximo, na ideação, continuando, a gente vai fazer o seguinte. A ideia da ideação é buscar as respostas da descoberta. É o momento que os alunos começaram a idealização das respostas, eles começam a responder, né? Nesse momento, começa-se a pensar já num modelo para apresentação, ou um experimento, ou um modelo propício para que a gente responda aquelas perguntas. Tá bom? Bem, vamos lá. O próximo conceito é a ideação, né? Que a gente fez e a gente vai apresentar para vocês a ideação. Os alunos em grupo, eles começaram, inclusive, a construir uma tabela. Eles, lá de Previdência, começam a construir a tabela dos diferentes tempos de aposentadoria, de contribuição, qual é o valor, pode ser, de repente, pesquisar quanto paga cada pessoa, qual é o tempo de contribuição, tem o tempo de idade ou não. Então, eles começam a realizar os conceitos. É nesse momento que o processo já começa a se desenvolver, a passar por uma nova etapa. Talvez seja a parte mais importante, que é a parte da experimentação. Surge o modelo, surge o protótipo. É a simulação das ideias, daqueles pensamentos construídos lá na parte inicial da descoberta, que foi pesquisada na interpretação, agora chega ela na experimentação, ou seja, é a hora dos alunos construírem. Eles podem e devem, nesse momento, fazer o seguinte, começar a pensar em como é que eu sei se está certo ou não. Aí que surge a importância do mediador ou dos grupos acessórios, porque agora a gente vai iniciar o processo de criação, basicamente. Se eu vou fazer, agora os alunos constroem o modelo, ou mesmo a apresentação, e começam a apresentar para os colegas, tá bom? Ou o mediador, né? Por isso que chama-se de experimentação, pois eles irão agora experimentar todo o processo criativo que eles fizeram. Ou seja, demonstram até para outros grupos, ou pega lá alguém para mostrar, e daí, o que você está achando da ideia? Se fosse um produto agora, você iria na fase de experimentar o produto, para ver se ele é bom ou ruim, tá bom? Para depois, né, na fase de experimentação do nosso trabalho, e esse de previdência, né, aqui a gente já fez o quê? Um quadro previdenciário, aqui eu coloquei uma informação de fazer um gráfico pictográfico em relação ao tempo e idade, a projeção de vida das pessoas, porque aí começa-se já
a formulação, como é que nós vamos apresentar o trabalho, tá bom? Porque, de novo, a pergunta, quanto tempo eu vou me levar para me aposentar, vai levar em relação às expectativas de vida, tudo isso os alunos tiveram que pesquisar, né? Então, é agora que eles vão começar a demonstrar esse conceito para poder pensar numa apresentação. Por isso que a experimentação é um protótipo. A ideia é apresentar para alguém antes da formulação final, tá bom? Porque o processo final chega, que é o processo de evolução. O processo de evolução é o processo de mudança, ou seja, a palavra evolução vem de mudança, ou seja, eu pego aquela proposta inicial e agora eu concretizo ela, tá? Então, essa apresentação que vai ser feita para os demais alunos, né, ela vai ser cheia de reflexão, porque agora eu já tenho o conceito. É a evolução da experimentação, tá bom? Agora você vai apresentar a proposta. A evolução, por si própria, ela é feita a demonstração para os colegas, você está demonstrando todo o processo, as respostas lá da descoberta são apresentadas. Amplia-se o conceito, amplia-se o debate, começa a se ter conhecimento sobre o assunto. E aí é a hora do professor entrar e tentar mediar, né? Então, todo o processo de descoberta, ele finaliza com uma apresentação, né? Por exemplo, como aí no nosso caso, qual vai ser o valor da contribuição, né? Que eles podem estar estipulando, simulando, né? Esses feedbacks que foram recebidos na parte anterior, eles são agora desvendados, são melhorados, são ampliados, e agora sim o professor, no seu papel fundamental de mediação, ele pode começar a debater um assunto que os alunos já pesquisaram, tá bom? Ou seja, nós falamos aqui sobre o design thinking, uma metodologia de ensino, mas só que detalhe, meu colega, para você poder desenvolver, ter noção do que é o design, você teria que seguir todas as etapas, né? Eu já vi alguns colegas falando, poxa, mas é parecido com a outra, mas nem todas têm todos esses nichos de processo, beleza? Espero ter ficado claro, né? E ter contribuído um pouquinho aí para a discussão sobre o design thinking. Beleza, pessoal? Agradeço a companhia, né? E até a próxima. Um abraço para vocês.